pelas almas amigas e excessivas, José. Jornal. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum, no tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para colocar O chamado-me exulte a sua voz, não fechem os vossos corações. Louvor-vos, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor-vos, ó Cristo, Rei da eterna glória. o Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. É verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza do Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a Deus. O que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aparece. Sempre nós enfatizamos aquele momento que o Senhor passou 40 dias antes de mesmo iniciar a sua missão pública. Era de se esperar, talvez, quando o Senhor começou a sua missão pública, que as coisas fossem deslanchar de uma maneira assim, muito tranquila. Era começar a enfrentar problemas, mas é como se o Senhor tivesse encontrado uma grande barreira já de início do seu ministério público, que foi aquelas tentações no deserto. Também nós podemos considerar, já que nós vamos concluir a quaresma com a Páscoa do Senhor,
que nós nos unimos aos sentimentos do Cristo quando ele estava para subir para Jerusalém, quando ele ia ser entregue aos fariseus, aos doutores da lei, ia ser julgado, condenado, iria morrer, mas também iria ressuscitar. Nós vemos então ao longo dos evangelhos uma caminhada muito sofrida, muito difícil para o Senhor. Não é que o Senhor tenha ido para Jerusalém assim, sem passar problemas espirituais interiores. Sempre ele dizia ao luz da sua missão, e quando fosse chegar a sua hora, tantas vezes ele falava da sua hora, para a qual ele veio ao mundo, e aquela hora tinha chegado, naquela descida para Jerusalém. Então, quando o Senhor vai se aproximando da sua hora, ele passa um grande sofrimento espiritual para poder se entregar completamente à vontade do Pai e manifestar a salvação para o mundo. Então nós podemos também nos unir àqueles sentimentos de Cristo que ele teve que enfrentar também para levar a cabo, para concluir, para levar com êxito a missão que o Senhor lhe confiou. Ele poderia ter iniciado tudo e no final das contas não conseguir realizar aquilo que era mais pleno dentro da sua hora e da sua vida. Então nós precisamos ir orando e meditando esse tempo em que nós vamos caminhando para a Páscoa. Também no ano início, que foi o bispo quando eu comecei a minha vida de formação para a Padre, e também que foi o meu primeiro bispo como padre, ele falava muito sobre esse tempo da Páscoa. Ele dizia que se a pessoa quisesse fazer na Semana Santa o tempo de retiro, ela poderia fazer, que era um tempo mais especial para que nós pudéssemos meditar e orar, porque nós vamos celebrar então o núcleo da nossa fé, o sentido da nossa fé. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar que a festa mais importante dos cristãos não é o Natal, é a Páscoa. A gente tem que ter muita atenção a isso, porque às vezes a gente confunde que o Natal está no final do ano, tem troca de presente. Muitas vezes a Páscoa não tem essa troca de presentes, e a gente acaba achando que o presente faz a festa valer mais. Mas tem um conteúdo, porque se o Cristo tivesse nascido, se o Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então nós vamos celebrar o sentido da nossa fé na Páscoa do Senhor. Então nós precisamos nos preparar para que também a gente não caia em paraquedas. Às vezes o grande problema de nós cristãos, católicos, é que a igreja nos concede tantos momentos profundos e a gente quer chegar assim na igreja de qualquer maneira, cair de paraquedas, atrasado, perturbando a assembleia, às vezes sem ter rezado nem antes para poder vir para a missa. Como é que eu quero mesmo penetrar nesse mistério se eu não faço a minha parte? Eu sempre gosto de dizer que na nossa vida cristã sempre tem o dever de casa, e a gente não passa de ano se a gente não faz o dever de casa. Pode até ser que a escola por aí passe a gente o seu dever de casa, mas a gente tem os deveres de casa para a gente poder ir passando de ano na nossa vida de fé. Então é importante que a gente aproveite esse tempo de quaresma para poder entrar nesse mistério da Páscoa do Senhor. A igreja também nos convida a um tempo de penitência. Essa penitência, que é importante também que seja feita com jejum de alimentos, isso não é uma coisa ultrapassada. Quem tem o discernimento da saúde física, da condição, pode também jejuar o seu alimento para poder cumprir a vontade de Deus. Nós temos evangelhos ao Senhor exortando. Existem espécies de demônios que só saem do coração e penitência, jejum. Então nós temos que ter essa atenção. Inclusive, o resumo do discurso dos evangelhos, que é muito isso que nós vamos receber nas cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei, fazer penitência e crede no Evangelho. A penitência, fazer a penitência, está dentro do núcleo central
missão do Senhor. Não é assim que a gente possa ser cristão sem fazer penitência. Agora pode ser o jejum, e pode ser tantas e tantas formas também, que nos ajudam a gente a se aproximar de Deus. Agora, nós também, nesse final de semana para cá, aqui na Matriz, nós fizemos um retiro de carnaval com o tema da nova evangelização. A nova evangelização foi uma ideia, uma intuição, uma proposta do nosso querido Papa João Paulo II, que a igreja precisava fazer uma nova evangelização no mundo de hoje, que a igreja precisava ter novos métodos para anunciar a palavra de Deus no mundo que nós vivemos, porque o mundo está aí se transformando e muitas vezes nós não queremos acompanhar as mudanças que aí estão. Então eu queria me deter sobre esse tema da nova evangelização e do tempo que parece. Então nosso Senhor, quando ele começou essa vida pública dele, ele se deparou logo com um grande obstáculo, que foram as tentações que quiseram barrar para que ele pudesse ir em frente. E nosso Senhor teve que vencer o espírito do mal para poder fazer a missão que o Pai lhe concedeu. Os textos evangélicos, eles apresentam claramente que o espírito do mal, o diabo, ele vai contra o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a sociedade moderna quer porque quer dizer que o diabo não existe, mas nós podemos recorrer ao manual de exorcismo da Igreja Católica e traduzido aqui pela Conferência Nacional dos Bispos, que diz o seguinte: existem duas situações críticas em relação à visão sobre o diabo. Uma é achar que ele não existe, e outra é achar que ele está existindo em tudo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. São dois extremos. Mas o documento lá mesmo da igreja e com a assinatura dos bispos do Brasil está na orientação. É preciso que a igreja faça frente a essa realidade espiritual conforme os evangelhos nos orientam. Então nós poderíamos também nos perguntar que jogo é que o demônio ou o espírito mal joga nas nossas vidas dentro da nossa evangelização, dentro da missão de igreja para alcançar novos corações. Então uma coisa muito importante é que cada um de nós, pelo nosso batismo, nós somos evangelizadores. Nós somos ungidos pelo nosso batismo para evangelizar. Não é assim para ser cristão de carteirinha e ficar acomodado em casa. Todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. E nós, Igreja Católica, sabemos que nós passamos por muitas transformações, que antes as pessoas achavam que era só o padre que falava. Quantas pessoas, quantos leigos, quantos formadores da comunidade cristã, que estudam muito mais, às vezes até que o padre, falam muito mais, melhor mesmo até que os padres. Quer dizer, hoje os leigos, as religiosas, os padres, todos nós temos condições de anunciar, de estudar e de levar a palavra de Deus dentro da comunidade de fé. Porque a gente talvez possa se enganar, pensando que o padre que fala na igreja, só o padre que fala, não. Quantos espaços nós temos na comunidade de fé, de cursos, de encontros, de retiros, de pregações, tantas coisas que não são absorvidas, nem deveriam ser absorvidas só pelos padres. Quantos leigos têm a graça de ter a sabedoria de dizer coisas profundíssimas para a comunidade cristã? Isso é um dom que Deus nos dá pelo batismo. Então todos nós somos chamados para evangelizar. Mas por que nós não evangelizamos? Por que nós não anunciamos a palavra de Deus? Por que nós, comunidade católica, paróquia Jesus Maria e José, não pregamos a palavra de Deus como deveríamos pregar? Nós podemos então ver em tudo aquilo que faz barreira para que a gente anuncie a palavra de Deus como uma ação do mal, que a gente precisa vencer pela oração, que a gente precisa vencer pela penitência. O que é que me faz me acomodar
Eu sei que nós nos deixamos acomodar. Eu queria dizer assim para vocês, por exemplo, eu estou com 52 anos, meu pai se aposentou com 50 anos. Ele começou a trabalhar muito cedo e começou a trabalhar com 50 anos. Se fosse mais ou menos nessa mesma linha, eu já era para estar aposentado e já não era para estar gastando meu latinha aqui com vocês. Era para pendurar as minhas chuteiras. Mas tem uma coisa: cristão, evangelizador, não amarra chuteiras. Nós não temos como nos aposentar da nossa missão de evangelizador. Nós somos chamados a ser evangelizadores até a hora da nossa morte, como Jesus Cristo foi. Então nós precisaríamos pensar o que é que me faz também acomodar. Muitas vezes me permitam, com todo o respeito, de pessoas que já trabalharam muito pela igreja, já fiz o que eu tinha que fazer. Fez não, já falta muito. Fez não, já tem muita coisa que Deus espera para que você possa fazer. O jovem também precisa ser evangelizador dos outros jovens, e é dito que os outros jovens evangelizam melhor os outros jovens do que as pessoas das outras idades. Mas uma outra vez a gente, quem sabe, pode ficar de braços cruzados esperando que as pessoas, sei lá quem, um padre, um freire, um animador de comunidade, um pregador, seja lá quem for, me acomode na minha pregação e eu ouvindo a pregação me devo satisfeito. Eu posso ouvir as pregações mais maravilhosas que possam existir, mas eu não estou omitido de também anunciar a palavra de Deus como criança. A criança também da comunidade é chamada a ser evangelizador. Eu conheci comunidades, os catequistas de primeira Eucaristia eram tudo crianças na faixa de 10 anos. Eu achei um negócio impressionante. Não eram jovens, nem adultos, nem pessoas casadas, eram, bem dizer, tudo criança que evangelizava as outras crianças. Eu escutei coisas profundíssimas dessas crianças que eram missionárias, que eram evangelizadores. Por que uma criança, você é criança, adolescente, jovem, não pode estudar, se aproximar, conversar mais com o Papai do Céu, pedir a Ele a graça de ser um evangelizador? E assim vai todas as idades, a idade que a pessoa está mais amadurecida. É claro que em cada idade também nós temos as nossas limitações físicas. Eu já vou com meus 52 anos, eu sei que eu não tenho a mesma força e a vitalidade. Quando eu estava com 30 anos, eu fazia tanta coisa que eu me cansava. O corpo da gente vai mudando, a saúde da gente também vai se transformando, mas não impede que na situação que eu me encontre, eu seja um evangelizador. Mas evangelização, gente, é uma missão da igreja, não é uma missão individual e particular. Talvez a maior tentação que nós tenhamos aqui na paróquia Jesus Maria e José é que as pessoas não entendem a vocação eclesial para evangelizar. Caso que nós não estamos juntando a nossa vocação como espírito eclesial para evangelizar. Então, dentro dessa quaresma, bom seria que fosse que nós rezássemos, eu também, em primeiro lugar, as minhas responsabilidades, que são primeiras aqui dentro da comunidade de evangelização, que nós precisamos pedir a Deus um espírito de conversão, um espírito que a gente supere as tentações, as barreiras básicas, para que a gente possa, de fato, levar a palavra de Deus adiante com alegria. Nós também aqui na paróquia temos tantas energias espirituais, temos tantas coisas maravilhosas. Hoje mesmo nós vemos o Evangelho, que então você faz com a mão direita, que o esquerdo não veja, que é Deus que você fez escondido, Ele dará a recompensa. Quantas ações também que são feitas aqui na paróquia, que muitas vezes, talvez só eu saiba, e as pessoas dizem assim: pai, eu vou fazer tal coisa, mas eu não quero que ninguém saiba. Como, por exemplo,
esse lustre aqui, uma pessoa nos deu. Esse lustre aqui, uma pessoa nos deu. Se não queria ser dito seu nome, quer dizer, a pessoa dá não para se amostrar, dá para ajudar a comunidade, dar glória a Deus, para que Deus é que dê a recompensa. E não seria que nós também, quando lêssemos um evangelho como esse, que fala daquilo que está oculto, aquilo de fato que eu faço, que eu fiz, que eu faço por amor a Deus, não vai ser o padre que vai dar recompensa ou não, não vai ser nem tanto a comunidade ou não. Quem na verdade dá verdadeiramente a recompensa é o próprio Cristo. Mas nós precisamos ter o discernimento de não fazer as coisas com hipocrisia, mas fazer o verdadeiro espírito do Evangelho. Guardemos um instante de silêncio, inclinemos nossas cabeças, deixemos o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Então nós vamos agora passar as cinzas, as palavras das cinzas, que são palavras de Nosso Senhor, convertei-vos e credes no Evangelho. E ao passar essas cinzas como penitência, é um gesto de penitência do povo bíblico. Se fala muito nos textos sagrados, quando é momento de humilhação, as pessoas se cobriam de cinzas, para dizer que nós somos pó, fomos feitos do pó, e ao pó teremos de retornar. Então que a gente possa receber essas cinzas, o Espírito mesmo de mudança, para que cada um de nós possa ser esse evangelizador e viver essa nova evangelização que a Igreja nos pede.
da nossa vida, fazer esse compromisso de ser esse evangelizador, como Deus pede que nós sejamos, para que nós possamos superar as nossas divisões e as nossas indiferenças. Então, que a gente possa ter, ao longo dessa palestra, uma santa palestra, mas não uma palestra assim, para que a gente fique cego diante dos desafios que estão nas nossas vidas, até mesmo na nossa caminhada de evangelizador, mas que, com o olhar de Deus, com a graça de Deus, nós possamos não só dar passos para frente, mas correndo e ao encontro do Mestre. Desejo também a graça de Deus para todos vocês, que nesse período de penitência, as pessoas que desejam essa graça de conversão, como também graças de cura para seus familiares e de paz e libertação também para parecidos que possam, com as orações e com a penitência desse tempo de quaresma, alcançar as graças que tanto solicitam a Deus. É claro que quando a igreja ora, unida ao Senhor, a força da igreja fica mais bela, a oração da igreja cria mais força, e o Senhor há de se compadecer de todos nós. Queria convidar então os aniversariantes para cantar os parabéns a Socorro Farias e a Nayara, que está fazendo 15 aninhos. Nayara, muitas felicidades, que Deus abençoe, que Deus a proteja, muitas felicidades. Cantemos parabéns à nossa irmã. Vamos receber então essa bênção especial, solene, dentro dessa quarta-feira de cinzas. E após cada oração, vamos responder a mim. O Senhor esteja convosco. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria de retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, o Deus de oração divina, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. No espírito de sabedoria e fortaleza, vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de paz do Senhor vos acompanhe.